conhecimento e relacionamento, João, mais uma vez aqui no evento, né, cara? Cara, você que tá acostumado com o nosso estúdio, mas já acompanhou a primeira edição aqui, o primeiro episódio, já sabe, estamos aqui no Conexão WK, queremos agradecer a WK pela oportunidade, né, de estarmos aqui fazendo registro com grandes feras, né, que fizeram palestras. É, isso aí, nós. Começar, né, Filipão, como sempre, agradecendo, né, os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, há 15 anos aí no mercado, atendendo o seu negócio, deixando ele mais bonito. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B com CRM integrado. W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela, atendendo empreendedor com EPIs, né, personalizados. Isso aí. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA, distribuidora e gerenciadora de obras. É isso aí. E Fernando Construções, que é a sua construtora para o mercado de alto padrão aqui na região. Madrugadão Lanches, Dona Ana Restaurante, Jovem Pan, Blumenau, estamos nas zonas da PAN e Agência Áurea, os nossos time de apoiadores. Obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores. E hoje, estamos aqui, hoje, para quem está assistindo aí no podcast, mas é tudo no mesmo dia, tá? A gravação, não vou mentir para vocês. A gente está com o Anderson Godes, ele que é investidor de startups, fundador da GoNew.co e da Gods Capital, autor, palestrante, curador de livros e comunidades sobre governança e inovação, com mais de 30 mil membros no Brasil. Anderson, obrigado, cara. Inclusive, uma alegria, o Anderson estava aí na palestra agora. Estava agora, a gente viu de distância, assim. Pô, legal. Em primeiro lugar, super show aqui o evento, super show vocês também, caras bacana, que se jogam, né, e fazem acontecer pelo empreendedorismo aí, já deu para notar. Legal. Prazerzão conhecê-la. É isso aí, gente boa tem que andar junto nesse país, né? Ô Anderson, bacana isso, e a primeira pergunta que eu vou te fazer, porque a tua palestra foi sobre inovar a governança ou governar a inovação, né, cara? Tá, primeiro de tudo, porque a nossa audiência também é composta de micro e pequenos empresários, né? O que é governança, brother? Porque fala governança, o que é governança? Governança é uma disciplina que tem aí uns 30 anos no Brasil, né? Um pouquinho mais, mas no fundo a gente sempre olha para isso como empreendedores, pequenas, médias empresas, com aquela impressão de que isso não é para mim, né? Parece ser um negócio burocrático, muito sério, para alguém que já cresceu demais. Parece coisa da Petrobras, da Vale, da Lojas Americanas. Grandes negócios. Grandes americanas. Banco do Brasil. Eu não dei bons exemplos, né? Bom, enfim, vamos lá. Quem pegou, tá? Mas o fato é que, eu acho que vamos desconstruir essa palavra, né? Se a gente chega hoje para empreendedores como vocês, como eu, e diz assim, cara, você tem desafio de relação entre sócios? Putz, a maioria de nós vai dizer assim, pô, cara... Pô, não fala isso do lado do meu sócio aqui. É um casamento sem a parte boa. Certo? É uma dificuldade, é uma dor mesmo. É uma dor. E isso principalmente... Perdão. Desculpa. Não, isso é governança. Isso é governança, né? Então, eu sempre brinco assim, cara, então vamos começar por aí, né? O mínimo múltiplo comum da tal da governança é como é que a gente cria ou recria as nossas relações entre sócios, investidores, família, em torno de um negócio, parceiros, certo? Só para dar uma dica para vocês, chuta aí, quantas milhões de pessoas no Brasil hoje tem um sócio? Eu acredito que muitos milhões. Vamos lá. Quantas pessoas investem na bolsa hoje? É poucas, né? Acho que é 3 ou 4% da população. São 5 milhões de pessoas que investem na bolsa hoje. Dá 2 pontos alguma coisa. Que é um tipo de equity, né? Você tem um pedacinho lá de alguma empresa. Exato. Então tu é sócio, né? Então, justamente. Olha só, quem tem... Calma, peraí. Pum, tá ligado? Caramba. Quem tem hoje, quantos milhões de pessoas? Tem 3 vezes mais pessoas. 15 milhões de pessoas. Pelo menos, vamos lembrar que o Brasil é o país das informalidades. Claro. Tem um sócio. 15 milhões de pessoas. Se eu te pergunto, lá na Bolsa, quantos influencers nós temos que falam sobre como investir bem na Bolsa? Quantos? Cita aí. Sei lá. Thiago Torinho Negro, Thiago Reis, Barsi pai, Barsi filho, Gustavo Cerbada, tem milhões. Quem você segue sobre como se constrói boas relações societais? Geralmente é um advogado chato, cara.
que vem desculpa a minha honestidade, mas é isso. Documento duro e tal. Faz um papel ali para eu assinar. Então vocês e a galera que está assistindo aí, segue lá. Anderson Gottes, prazer. Eu sou o cara que tem procurado, né, junto com uma galera que está estudando isso com a gente, né, são mais de 2.000 pessoas, são mais de 150 cofundadores que nós temos dessa escola, né, que procura ressignificar a governança a partir desse mínimo múltiplo comum para a gente começar o papo. Que é o acordo societário. Mas é antes mesmo. Eu estou na mesa de bar pensando em com quem eu devo me relacionar. Ali já pode... Você já tem que ter em mente alguns elementos. A gente desenvolveu coisas muito simples para você ter na cabeça mesmo, cara, com quem você vai relacionar. São 3 perguntinhas básicas. Eu acabei de falar isso na palestra aqui, inclusive. Aqui na WK. Aliás, evento maravilhoso aí, gente, né? Parabéns incrível. À WK. Pô, cara, a gente, pra nós, é motivo de muito orgulho estar aqui, viu? A gente registrou isso já falamos aqui em off várias vezes, estou registrando aqui no vídeo. Porque o Tomelin esteve lá com a gente no podcast e tal, a gente trocou uma ideia bem startupeiro, assim, sentamos na frente. Cara, vamos botar o podcast, né? Vamos. E aí, estamos aqui. Muito massa, cara. Legal. Muito massa. E são 3 questões pra gente fechar esse tema só das relações societárias, né? Assim, o que você aceita e o que você não aceita do negócio? Olha só. Ponto 1. Ponto 2. O que você deseja e o que você não deseja deste negócio? Ponto 3. O que cada um de nós entregamos e o que cada um de nós não entrega para esse negócio. É uma espécie de análise SWOT. Pegaram o código aí, galera? Anota. Pega o código. Olha só, são 3 perguntinhas, só que viram 6, que é no positivo e no negativo. Claro. Né? A maioria, primeiro que a maioria dos acordos de acionistas, que são aquele modelo mais hermético, fechado, não estou dizendo que não tem que fazer, tá? Sim. Mas a gente não pode estupidificar uma discussão que é a coisa mais nobre de um empreendimento. Com quem eu estou fazendo esse empreendimento, ele tem que ser uma coisa lúdica, um momento de que 1 mais 1 é 3, né? Não pode ser uma coisa estupidificada. Inclusive, muitos advogados, colegas, queridos, fazem conosco esses estudos e os programas da GoNew e hoje utilizam isso dentro das suas atribuições, porque eles descobriram que dá para ser um modelo um pouco mais lúdico de discussão, é um canvas efetivamente, as pessoas pegam post-it, saem discutindo e tal, e torna a construção de uma relação societária essa soma que tem que ser mais que 2, né? Claro. Então, eu acho que isso a gente ganhou com esse método. Ele está hoje já em 7 países no mundo, a gente tem registro de downloads, a gente tem mais de 500 empresas já utilizaram, a gente tem uma plataforma para isso. Tem um livro meu... É uma metodologia que fala sobre a governança e desmistifica isso para os sócios, né? E tem uma metodologia, tem uma imersão que a gente faz, chama Academia de Sócios. Né? Bora fazer, pô. Bora fazer. Já fizeram aqui em Blumenau, não? Em Blumenau eu vim fazer uma palestra aqui pro pessoal da SC Angels, que inclusive o querido Cássio lá, o pessoal... O Rafa também é o Rafa Silva, deve se conhecer. O Sapelli é da SC Angels também? Sim, Sapelli foi nosso advisor aí. Sim, não, tem uma galera especialíssima ali, né? E Amada a gente podia também. bolar uma imersão aqui, cara. Bora, vamos fazer. A gente podia bolar uma imersão aqui. É um tema importantíssimo. Antes de você estabelecer... Sabe qual que é o problema? A gente, nessa nova economia, a gente é catapultado para discutir o negócio, o produto, o mercado. Tipo, vamos ganhar o mundo, vamos, não sei o que e tal. E aquilo meio que polariza as atenções, né? Como empreendedores, claro. A gente é dragado para, assim, o que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer isso, eu vou ganhar o mercado, eu vou explodir, eu vou fazer isso e tal. E a gente esquece com quem. E o perigo da governança começa aí. Porque depois, cara, que você vai lá na frente construir um código de ética, um código de conduta, um acordo de acionista, seja o que for, você já está no barco. Já tá no barco. E aí eu ia fazer um comentário aqui que a gente ouve que é super comum. Eu não sou da área do direito, mas a gente acaba convivendo bastante. Eu sou da área imobiliária, né? Então a gente acaba... Até nem comentamos contigo antes do podcast, nós dois somos empresários também de outros setores, né? E ninguém é perfeito, estamos em casa, estamos... eu sou da área imobiliária, a gente acaba lidando muito com o mundo jurídico, assim, porque ali a gente lida com contrato de compra e venda, tal, tu acaba tendo essa expertise. Mas muita gente combina como começa, se der certo. Mas ninguém combina, tá, mas e se der errado?
É ou não é? É isso aí, é isso aí. E é mais ou menos como no casamento mesmo. Aliás, eu falava aqui hoje na palestra, assim, a gente tem... nós somos latinos, né? Em geral, tem somos relacionais. Isso. Só que, paradoxalmente, a gente tem muita dificuldade de ter conversas difíceis. É verdade. Né? A gente se relaciona e pá, e não sei o quê, beijinho pra lá, beijinho pra cá, abraço e não sei o quê. Mas sim, mas vamos ter conversa dura mesmo? Cara, isso... E eu não tô falando do casamento, hein, galera? Eu tô falando... Mas serve também. Serve também. Eu tenho eu sou meio do campo da filosofia, assim, eu gosto de refletir bastante sobre a vida e tal, por conta enfim, da minha história de vida, quem acompanha a gente já sabe. Mas o brasileiro, a gente tem muita desonestidade intelectual. O cara mente para si mesmo. E esse mentir para si mesmo é uma maneira de ter conversas duras consigo mesmo. Então essa conversa dura que tu tá falando que é difícil de ter, eu julgo que não é nem só com o outro, mas a gente tem dificuldade de olhar no espelho. Isso é do ser humano, mas aqui eu sinto que é uma coisa que é mais comum. Né? A gente não leva as coisas tão a sério. Quando tu pega um europeu, por exemplo, tu combina um negócio com o europeu, com um alemão da vida, que é meu primo, por exemplo, que é alemão, tu olha para ele, ele é um alemão, ele mora na Alemanha, inclusive. Tu olha pra ele, cara, tu combinou um negócio com ele, é aquilo ou não é, entendeu? Não tem, depois a gente vê, depois a gente marca, né? E o brasileiro tem essa coisa, vamos marcar um dia e quando? E quando que vai ser, né? Justamente. Né? E eu acho que isso tem um pouco, é mais profundo ainda, não é só uma questão também, acho que tu falou sobre essa profundidade, não é só uma questão de, temos dificuldade de ter conversas duras com o outro e conosco mesmo. Não sei se tu concorda com essa visão. Total. E você veja, aqui no papo a gente... Não precisa... Aliás, o meu livro mais recente, esse Academia de Sócios, ele não tem a palavra governança no livro. Mas é governança. Tá entendendo? Sim. Então, o que a gente fez, né, na GoNew, essa escola que hoje se posiciona, inclusive, primeiro, sem o arrasta para cima, né? Que tá muito comum aí na educação, assim. A gente faz um trabalho muito genuíno. A gente nunca gastou com investimento em ads, Facebook, é muito member get member. E através desse processo, 2.000 pessoas já fizeram os programas com a gente em 4 anos. Que legal, cara. E como é muito genuíno, reúne muita gente bacana de uma maneira muito... orgânico, assim. Legítima, assim, sabe? Orgânico e tal. E isso trouxe para nós um modelo, assim, de inteligência coletiva, né? Que em tempos de IA é muito precioso, né? E isso também nos inspirou a pegar essa disciplina e começar a distensionar ela como um elemento para um futuro, assim. Vou dar outros exemplos. A gente falou até agora aqui das relações entre pessoas, que é, de uma certa forma, governança. Mas, vamos pular para o outro lado dessa história. Pô, o que a gente tem hoje aí que mais se fala agora? STF versus Elon Musk. Sim. Onde é que você foi? Onde é que você foi agora, né? Então, vamos lá. O que Montesquieu pregava? Bom, agora vai no profundo aqui, cara, né? Montesquieu pregava 3 poderes na sociedade: executivo, legislativo e judiciário. Governança é sobre poder, é sobre discutir poder, né? Então, é sobre quem governa, né? É sobre quem governa. Então, na sociedade, historicamente, até uns 40 anos atrás, você tinha essa lógica dos 3 poderes de Montesquieu. No final do século passado, começou a ter o 4º poder, todo mundo falava sobre que é a mídia. Claro. Né? A prensa, tal. Enfraqueceu um pouquinho e tal, porque foi disruptada, né? Ficou meio enviesada e tal, mas ainda tem uma função importante. Nos Estados Unidos, isso eu nem falei na palestra aqui, nos Estados Unidos, teve uma pesquisa alguns anos atrás que o volume de corrupção nos municípios, eu não estou falando do Brasil, tá? Estou falando dos Estados Unidos, aumentou consideravelmente na medida em que os jornais locais quebraram. Porque teve, né, o Mercado Livre, o LX, classificados, esse negócio todo, esses modelos dragaram e disruptaram fonte importante de financiamento do jornalismo. Segundo, também o Ads, Facebook e Google também dragou publicidade, etc e tal. Então, esse 4º poder, ele, em tese, enfraqueceu, porque as fontes de financiamento que ele tinha foram disruptadas. Mas ele continua tendo uma função na sociedade, do jornalismo investigativo, etc e tal. Eu não sou jornalista, mas eu, como conselheiro de companhias dessa característica, eu aprendi esse valor, embora enviesado. Mas tudo bem. Quando a gente ainda quer saber, numa era de excesso de informação, se aquela coisa realmente procede, você vai nos mais clássicos era isso que eu ia comentar. Ele tem uma certa... Esse poder ainda tem uma certa reputação.
mesmo que não seja merecida, digamos assim. Ou às vezes enviesado. Mas é só a gente assinar um mais à esquerda, outro mais à direita, e a gente vai ter clickbaits diferentes do mesmo tempo. Até para tu entender, dentro do nosso ecossistema, a gente tem um valor que é o seguinte, cara, tudo bem falar sobre política, tá ligado? E obviamente que a gente abraça todas as causas, mas a gente tem um viés econômico liberal e tal, que é natural do nosso negócio, que é empreender, né? Mas você sabe que eu acho, eu também, né, naturalmente, mas eu acho que o mundo está muito mais complexo que esquerda e direita, cara. Infinitamente. Infinitamente. E às vezes a gente, como sociedade... Eu não gosto, na verdade, eu não gosto. Isso começou lá na França, Revolução Francesa e tal. E eu acho que foi muito... É muito triste tu reduzir realmente a direita e a esquerda. É muito triste tu reduzir. É muito mais complexo do que isso, porque, cara, o que tem de, por exemplo, o cara que é de direita na economia, mas que é a favor de uma série de políticas progressistas no âmbito pessoal, que um conservador de direita, historicamente, que é de direita, não teria, é gigantesco, né? O cara é progressista nas pautas pessoais, sei lá, aborto, drogas, né? E é liberal na economia, que seria uma característica de alguém de direita. Então é complexo pra caramba. E eu acho que tudo bem, entendeu? Porque assim, só o que eu acho que não pode é a gente perder a capacidade de diálogo. Boa, mas voltando à questão, 4 poderes, os poderes, né? Eram 3, ficou 4, certo? Com a mídia. Aí o que aconteceu? Eclodiu as redes sociais, beleza? Alguns, né, apontaram dizendo, não, tá aí, ó, a nova mídia, negativo. As redes sociais se inseriram nesse jogo, nesse tabuleiro do poder mais amplo no mundo, como o 5º poder. Concordo. Né? Elon Musk, pô, para pensar. Ele comprou... Independente dos nossas preferências, de achar o cara legal ou não legal, o cara pousa foguete ao contrário, não sei o quê. É inegável que ele é um baita cara, né? Mas também polêmico. Mas também... Mas é inegável que ele é um baita empreendedor, então. Um cara que tem sucesso, que fez acontecer e tal. Eu falava isso aqui. O que nós temos, então? Nós temos hoje líderes que são messiânicos, né? E são absolutamente contraditórios. Tá? Nós temos um aqui na cidade que é um cara, né? Se posicionou fortemente nas últimas eleições, né? Sim. O cara da van lá, como é? O velho da van? O Luciano Hang. Luciano Hang. Puta cara. Porra, espetacular, criou um grande império, mas ao mesmo tempo, né, também se posicionou e tal. E tem pessoas que isso naturalmente gera fãs, simpatia e haters, né? Então, a gente como liderança nesse jogo de poderes, nós estamos sendo invocados a se posicionar mais diante dos conflitos do mundo. Esse é um efeito desse conjunto de poderes. Um segundo efeito... A rede social estimula isso. Sim. Menos diálogo, né? As pessoas mais em bolhas. Terceiro efeito. As empresas, as instituições e nós mesmos, isso tem muito a ver com governança, nós estamos mais expostos e automaticamente há um descrédito com as instituições. Entendeu? Porque quando era 3 poderes de Montesquieu, aquilo era aquilo. Ou mais para trás, quando era a monarquia, aquilo era aquilo, aquilo era... Quando você vai aumentando a quantidade de poderes, esqueça esquerda ou direita. Isso é um problema sistêmico. Você vai desconstruindo cada um porque esses pêndulos se chocam entre eles. Então, e a rede social, cara, a rede social causa isso muito, por exemplo, no legislativo. Sim. Porque o deputado que era um ser intocável há, sei lá, 20 anos atrás, era um cara que falava de cima para baixo com seus eleitores, hoje ele tá lá na rede social recebendo hater e comentário e pressão para assinar aquilo, votar a favor daquilo, aquilo outro. Sem dúvida. E aí você tem uma situação que é interessante, né? Não para por aí. Porque o mesmo quinto poder que emergiu não substituiu a mídia, mas ele se colocou nesse tabuleiro, ele permitiu uma outra coisa para nós aqui. Nós podemos levantar hoje aqui uma hashtag, sei lá o quê, né? E isso ganhar um corpo enorme e eclodir num 8 de janeiro. Isso é um poder hoje. É o que eu chamo de micropoderes hiperconectados. É o poder descentralizado que está na mão das pessoas, que paradoxalmente foi habilitado pelo quinto poder, pelas redes sociais, mas quando você olha sob uma ótica de jogo de tabuleiro de poder, nós saímos em poucos anos, olha que interessante, de 3 para 6 poderes na sociedade. Cara, é por isso que a gente sabe mais a escalação do STF do que rápido, né? Do que a seleção brasileira, embora a seleção brasileira também não está ajudando, né? Então, e um poder muito rápido, né? Muito rápido. Né? E aí, então, de novo, daí você, mas onde é que esse cara foi e o que isso tem a ver com governança? Cara, 6 poderes,
todo mundo se chocando, descrédito com as instituições, a gente fica muito mais exposto e a governança, no âmbito mais amplo da discussão, ela parte da premissa de que as coisas deviam estar um pouquinho mais organizadas. Cara, a gente está nesse âmbito filosófico, eu queria trazer uma reflexão para a mesa. Eu tenho uma frase que eu falava, que eu não que seja necessariamente minha, mas não me lembro de ter lido lugar nenhum, que era assim: na busca incessante pelo poder e pelo controle, libertaram um povo que não se sabia alienado. Né? Por mais que o celular seja uma baita ferramenta e as redes sociais, eles são projetados para controlar, né? A gente sabe que o Reels, né, a injeção dopamínica do Reels, eu não estou supondo aqui, existem vastos estudos e literatura que comprovam, né, que o celular ele é feito para te manter preso nele, né? O tal do customer success tem muito a ver com te prender naquilo ali, né? Não, e o algoritmo das redes sociais, os embates, é feito para... E as redes sociais, cara, que existe, é paradoxal realmente, né? Porque ao mesmo tempo que ele foi feito para te prender, para te controlar, para te manipular, para te influenciar, ele também te dá a condição de te libertar, de gerar isso que tu falou, que é esse, como é que tu colocou? O sexto poder. Que é os micropoderes hiperconectados. Do caralho essa visão, velho. Legal, legal. A gente tem estudado isso, não sou só eu, né? A minha sabedoria acaba rápido, né? Tem uma galera que... A gente ambientou o modelo da GoNew como uma escola... comunidade, assim, né? Um learning community. Que, by the way, agora a gente está levando a outras redes. Podemos até conversar sobre isso também. Legal. Porque a gente se descobriu versando e falando sobre governança, sim, um caráter mais jovial, ressignificando um pouco isso. E aí a gente pode discutir também no âmbito das empresas como é que isso pode estar mais jovial, que é uma dimensão também importante. Mas a gente também acabou paralelizando uma discussão de que, ao pegar um tema tão chato e transformar ele numa perspectiva mais simples, numa discussão um pouquinho mais friendly, a gente acabou desenvolvendo temperos de discutir qualquer tipo de assunto de uma maneira, vamos dizer assim, mais jovial. Sim. Né? E isso agora a gente está estendendo, inclusive, a empresas. Né? Historicamente, você tinha, assim, as empresas têm essas universidades corporativas, essas coisas internas, né? Só que isso é tudo muito estanque, né? Você tem aquelas bibliotecas de coisa que é enfadonho, ninguém... O cara é uma obrigação, o cara ver aqueles cursos gravados, tudo, né? A gente apagou isso aí e colocou esse algoritmo de Learning Community agora à disposição. Legal, nós compramos uma empresa recentemente do Ricardo Amorim. Que massa. Triple A, né? Do Ricardo, Alan e do Arthur. E eles também se juntaram, esse coletivo nosso. E ali a gente conseguiu portar essa solução que durante 5 anos a gente foi desenvolvendo, B2B, né? E white label para empresas, redes e tal, para que a gente possa criar comunidades de aprendizagem, né? Afinal, o conhecimento é sobre o que precisa ser construído, não sobre o que a gente já sabe, né? A tua palestra aqui, ela teve ali, né, governar a inovação ou inovar a governança, né? Ou o contrário, acho que foi o contrário. Mas... A ordem dos fatores não altera o problema. Exato. Quando a gente fala em governança, como a gente já comentou, cara, a gente pensa num negócio engessado, burocrático, processo, sistêmico, né? Aquela coisa... né? E obviamente que a inovação ela é disruptiva, né? Vamos imaginar uma grande corporação como a WK, por exemplo, que tem aí o seu histórico, um RP gigantesco, vários squads e tal, aquela coisa, né? É um time de, acho que são quase 200 colaboradores e tal, enfim. E aí de repente alguém teve uma ideia. E aí vem a tal da inovação, né? Seja a inovação, seja no âmbito dos processos, no âmbito dos produtos, no âmbito do RH, no âmbito de qualquer setor de uma empresa, né? E como lidar com isso, né? Então, trazer um pouquinho do que tu colocou também na tua palestra acerca disso, assim, tipo, sim, a gente deve, então, governar a inovação, criar regras para que a inovação aconteça, ou a gente deve inovar a governança? Qual que é o processo? Bom, o processo tá aqui, né? As nossas camisetas aí, a gente prega... Velocidade e algum controle, velho. E algum controle. O que é algum controle? Pois tô também buscando entender. Mas a gente tem alguns princípios. A gente trabalha assim, tá? Os meus negócios são assim. Não, é isso mesmo, cara, e tem que ser assim. Inovação controle demais, a inovação desconfia, né? Então, assim, isso dá um bom corte, né? Velho. Pessoal dos cortes aí, ó, fica ligado, já faz a marcação. Mas, assim, o que você tem hoje, assim, nesse jogo de inovar a governança? Controle demais, a inovação desconfia. Cara, você tem, assim, algum controle.
E algum controle é diferente de controle algum. Algum controle é diferente de total controle, né? Ou de nenhum controle. E essa busca, ela é muito sob medida a cada tipo de negócio, né? Então veja, até no começo a gente falou aqui da governança no âmbito das pessoas. Depois nós falamos da governança no âmbito dos poderes e da sociedade. Agora a gente está no meio desse jogo, que é as empresas, né? Não é nem no indivíduo e nem na sociedade, no coletivo. É o PJ, os ali. negócios. Hoje existem, por exemplo, o IBGC, que é a maior referência em termos de governança no Brasil, e muito respeito a essa escola, que tem um legado importante, né? A GONIL sempre respeita, quem faz trabalhos consistentes, né, nesse aspecto, Fundação do Cabral também, St. Paul, né? Porque a gente tem a Fritz Miller também, a Fritz né? Miller, eu ia falar da Fritz Miller. Fantástico, né? Fantástico. O PAEX, né? Um programa de governança há Acho muitos que a FGV anos. também tem alguma coisa. Acho que a FGV também tem alguma coisa. Então a GONIL, ela se inseriu com muito respeito nesse horizonte dessas escolas e procurando até se posicionar de uma maneira complementar e mais jovial a esse tema. Que precisava ter. Há 5 anos atrás, você só tinha esses players e uma startup, por exemplo, não tinha vez. Ela não se via ali representada, né? Usar camisa de banda de rock de startup e falar de marketing é fácil. Falar de growth, né? Todo mundo... Porra, mas aí aparece um cara ali com uma camiseta de Some Control falando de governança. É isso mesmo. Então tem um estereótipo para isso, mas tem profundidade quando a gente começa a discutir o seguinte: a miríade de negócios diferentes cresceu profundamente. Então, classicamente, a governança sempre foi tailor-made a cada empresa. Se você tem uma construtora, você tem que ter lá... Você faz o jeito. Se você tem um marketplace, é uma outra coisa. Se você tem um negócio, uma indústria, né, têxtil, como a gente tem muitas aqui na região, é um outro jeito. Se aquilo é uma empresa já que amadureceu mais, tem que ter um conselho de administração. Se amadureceu ainda mais, é uma companhia aberta. Tudo bem, então tem um certo roadmap e tem um certo... Tal, Isso, beleza. Hoje, atualmente, são 47 fundamentos de governança. É isso pouquinho. que... É uma bíblia. Sabe né? todos? Quase. Uma boa parte, eu dou aula disso aí. Mas assim, agora, dos 47 fundamentos, o quanto se aplica a um negócio absolutamente de 5, 7 pessoas que está começando? Pouco. Agora, sabe qual que é o grande ponto que a nova economia trouxe? Cara, isso vai escalar rapidamente. Então eu preciso construir também não só o roadmap do meu produto, mas eu preciso construir o roadmap da minha governança. Porque eu posso não usar boa parte dos 47 daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, mas daqui a 9 meses, se o plano que eu tenho de crescimento exponencial, o que prega Eric Ries, né? Historicamente. Triple, double. Sim. Então eu vou sair de 1 milhão para 3, para 9, né? Depois 18, 36, 72. Em 5 anos eu vou de 1 para 72 milhões, né? 72 vezes. Cara, é muita coisa. Então, se eu não construir o roadmap mesmo que eu não aplique aquele elemento, né, de governança, mas eu sei que aquilo precisa ser feito e eu projeto que aquilo vai ser feito com algum gatilho de porte, tamanho, faturamento, cap table, quantidade de sócios, não sei. Mas cada negócio precisa fazer isso. Se não fizer, o que vai acontecer? Você está perdendo equity. Isso tudo também se tornou. Só para a galera que está vendo, soltou o microfone, tá? A gente está no meio do evento aqui, tá, galera? Se você estiver ouvindo qualquer coisa aí, tá tudo certo. Administra, que para nós está bem pior. Não, mas para eles vai ficar bom, é só para nós. Isso tudo também teve um desenvolvimento, digamos assim, por conta da tecnologia, né? Sim. Dos sistemas, né? Sim. Tipo, a governança é uma pauta que se desenvolveu também, isso é uma dúvida minha, eu não estou fazendo uma afirmação, mas ela se desenvolveu também por causa do desenvolvimento dos RPs, dos CRMs, da estruturação do negócio em cima de um sistema. Isso faz sentido, essa afirmação? Total sentido, né? São 2 caminhos, né? Você vai pela cultura, né? Ou você vai pelos processos, né? Mas de qualquer maneira, o que eu não recomendo é que vá a forceps na medida em que você, né, vá descobrindo as coisas e não vai estabelecendo. Ou você desenvolve esse roadmap do que você vai aplicar ao longo do tempo,
em termos de governança, ou você vai receber governança goela down, seja do teu cliente, seja do teu fornecedor, seja de investidor, seja de banco, né? Isso até para trazer para o mundo concreto, né? Tu vai receber, porque aqui a gente lida muito com malharia, né, Menal? E muitas delas são fornecedoras de, o Felipe até entende um pouco mais disso, de magazine. Para dar um exemplo concreto do que tu quis dizer de receber goela abaixo, né? Acho que porque às vezes a audiência a gente está muito no conceitual, né? Vamos trazer para o mundo real. Vamos lá. Tu tens uma facçãozinha que presta serviço para uma confecção que está numa magazine, né? A magazine tem uma exigência de qualidade, tem toda uma política de ESG, precisa de uma licença ambiental, precisa não sei o quê. O cara da confecção tem que entregar isso, para entregar isso ele precisa da facção. Então o cara que às vezes tem umas 5 máquinas de costura em casa, ele vai ter que fazer uma licença ambiental, ele vai ter que ter governança, ele vai ter que ter estrutura processual, porque o cara lá de cima está exigindo, né? Então é melhor que ele já venha, tipo, ó, cara, já vamos começar certo? Pô, se for para fazer isso aqui, onde é que eu consigo instalar uma facção? Não dá para fazer no fundo da casa. Qual é o zoneamento da cidade? É esse tipo de coisa, acho, né? Estimular esse desenvolvimento, essa cultura, né? Eu trouxe para um exemplo prático da economia local, comum, e da economia comum, não da economia digital, né? Para a gente ter essa... Não, tá perfeito. Um exemplo até citei aqui, né? Esses dias eu fui fazer uma palestra numa grande indústria. O cara é número 1, já tem 70 e poucos anos, né? Já faz um tempo isso. E o cara é número 1 do segmento dele, né? Interior do Paraná. Aí ele chegou lá, né? Abriu a cozinha, chamou a família, chamou os principais diretores, chamou o presidente, né? E ele ainda é o senhor feudal lá da cidade. A empresa tem 15 mil funcionários e a cidade tem 15.001 habitantes, né? Só o prefeito, que trabalha na em tese, né, não recebe, né? Enfim. E aí, se você for ver, assim, o Brasil é feito disso, né? Desses negócios reais, né? De heróis, né, cara? O cara criou ali né? Uma A gente entrevistou o Jorge da Roden, né? Que a Roden tem a sede em Salete, não sei se você conhece Roden Portas, eles são exportadores aí gigantescos de porta e madeira, enfim. E ele, na cidade tem 7 mil habitantes, mil funcionários é da Roden, tá ligado? Pois é. Tipo, 7 mil habitantes, deve ter uns 4 mil produtivos, 1.000 é da prefeitura, 1.000 é da Roden, tá ligado? Os outros 2.000 é negócio tamo ali, trabalho, né? Em Rio do Sul, tá ligado? Ou é o nem-nem, né? Mas aí esse caso, por exemplo, foi muito interessante, porque você falou assim, como é que a gente simplifica, né? Eu sempre conto esse caso. Aí eu lembro que eu levei, né, palestrante, consultor, né, os slides todos, né, cara, porra, cheio de figura, imagem, né, cenário, foguete voando, pousando de ré. Linguagem e tal. E aí o cara nem aí, 70 e poucos anos, o cara olhava, pô, mais um aí que chegou cheio de banca, né. E aí eu percebi, assim, que ele não tava ali na sala, eu peguei e desliguei o negócio, falei, seu Zé, tudo bem? Bom. Daí ele reagiu, né, falou alguma coisa, né. Então, aqui na cidade tem uma igreja católica? Tem. Começou a dialogar, né? Porra. Show de bola. Tem. Então, lá tem um padre? Importância do repertório, Felipe. Tem um padre, né? Pois é, lá tem os 10 mandamentos, né? Tem. Aquele não cobiçarás, eu falei assim, porra, não é o não matarás na cidade, né? Caramba, velho. O desafio ali local é o não cobiçarás. O não matarás. Matarás tá coisa. Aí eu falei assim, caraca, então ficou preocupado, né? Eu falei, pô, não matarás, não tem problema. Deixa eu acertar a coisa aqui, né? Aí eu falei assim, pois é, cara, então, só qual é o problema? É difícil cumprir, né, seu Zé? É difícil. Então, deixa eu lhe dizer. Nesse negócio que o senhor está querendo abrir uma nova empresa, né? Daí tem que organizar as duas empresas, chamar os sobrinhos, primos aqui, né? Decidir o que cada um vai fazer. Para trabalhar junto no negócio, no novo negócio, no outro negócio. Abrir lá no Paraguai, lá que abrir não sei o quê. Então, para tudo isso aí, tem os 10 mandamentos de fazer isso aí. Que é lá os 47 fundamentos da governança. Então, sabe qual é o desafio? É que é difícil de cumprir. Então, lá na igreja católica, na igreja evangélica, o que nós temos lá? Nós temos o padre, os pastores, né? Boa. Eles, para que eles servem, seu Zé?
para dar uma força, porque como é difícil cumprir o não cobiçarás e os demais, você precisa Espero que os demais também. É justo. Você precisa ter alguém para dar uma força, né? Lá nesse negócio que o senhor quer fazer, das empresas, crescimento e tal, tem os 10 mandamentos de fazer isso, é um negócio chamado governança, e os conselheiros são os padres e os pastores, para dar uma força para você fazer. Cara, em 3 minutos, com esse historinha, Foi esse o pitch. o cara falou assim, entendi. Daí ele, juro por Deus, ele pegou e falou assim, gente, é o seguinte. Esse aqui é o padre, tá ligado? Gostei desse menino, pra ele eu sou um menino, né? Gostei desse menino. Ó, o que ele falar aqui, vocês podem fazer. Eu tô pegando avião agora, porque eu tenho que ir lá na sede, não sei o que, lá, o avião dele, né? Porque tem que sair ali do aeroporto dele, no meio da... Na cidade na dele. cidade dele. Eu tenho que ir lá, não sei o que, mas pode ficar com ele aqui, o que ele fizer, não sei o que, e escutem ele, não sei o que, gostei dele. Pô, saiu. Esse é o Brasil real. É isso aí, cara. Então que a história gente... massa de conhecer, cara. mas é isso mesmo, que a gente tem que simplificar. E sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas que tratam desse assunto vão chegar assim, porra, porque o guru tal falou que governança... Não sei. Cara, você não pode nem falar essa palavra, cara. Você chegar para um empresário real brasileiro e falar assim, governança, o cara vai dizer assim, cara, eu não preciso. Agora, como eu citei no começo aqui, você falar, cara, sócio, tá tendo uns treta aí? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos. Depois você credencia, você fala que existem as referências, fala que existe... A gente tem que desmistificar as coisas, cara. Senão não vai pra frente. E, cara, quer perguntar? Para fazer um corte aqui, Ah. o que a governança bem aplicada no negócio, sendo ele no início ou num processo já evoluído, muda o negócio? Porra, primeiro o cara te traz valor de equity do negócio, ou seja, o valor da tua empresa é diferente. É diferente para um banco, é diferente perante a sua família, é diferente na relação entre sócios, é diferente para você mesmo no campo do autoconhecimento. Você separa o dinheiro que é seu, do dinheiro da empresa, e isso te dá uma liberdade para você entender realmente como as coisas estão acontecendo, que muitos empresários acabam não fazendo, né? Essa separação, essa segregação. Então eu acho que a primeira coisa traz valor para o teu negócio, né? Então qualquer pessoa que chegar vai ter uma transparência diferente. Ah, mas eu não quero abrir. Então, justamente para entender o que abre e o que não abre, você precisa estabelecer e discutir esse assunto. Tá entendendo? Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto existe, acho que um grave problema nesse país. A gente não tem a formação de empreendedor, né? Trabalhos como o de vocês aqui são vitais, porque eu fiz administração, por exemplo, mas eu não aprendi a ler balanço na faculdade. Cara, eu também sou administrador. Eu não sou um crítico da academia voraz, assim, mas pro âmbito da gestão, empreendedorismo e negócios, eu acho que a academia está absolutamente ultrapassada. Desculpa a minha honestidade, mas não quero te colocar em saia justa, mas é a minha opinião. Sim, então, sim, mas é isso mesmo. realmente... Tanto é que, no nosso caso, a gente forma conselheiros. Como é que a gente forma conselheiros? Shark Tank, cara. Eu não vejo, por exemplo, cara, eu prefiro um menino, por exemplo, no meu negócio, prefiro um menino que eu olho, ele tem sangue no olho, ele tem vontade, tá, vem cá, vamos pra prática, a gente vai, desce pro play que a gente vai brincar aqui, né, do que necessariamente um cara que tem um diploma de administração, por exemplo. Óbvio, né, eu tô falando assim, se eu for pegar esse cara pra empreender comigo, pra construir um negócio comigo, né? Óbvio que para colaboradores, isso ainda é um critério, digamos assim, né? Perfeito. Mas eu não vejo, por exemplo, sei lá, um cara estudar 4 anos uma faculdade de marketing. Bicho, vai estudar marketing na internet. Mas essa questão do Felipe é ótima, porque assim, né? Tá bom, então para que é valor? Né? Para que serve isso aí? Né? Então acho que serve primeiro para valorizar o negócio. Por que eu vou fazer também? Por que eu vou fazer? Primeiro para valorizar o seu negócio, para trazer. Segundo, para trazer algum controle. E aí, a gente, como empreendedor, a gente não aprendeu a estabelecer esse algum controle na escola. Então, nós temos que entender, e algum controle é o controle adequado para o seu porte, seu tamanho de empresa. Né? E essa disciplina ela é super importante, porque você vai conseguir ler números, ler balanço, entender o que está acontecendo, entender qual é o teu real custo, entender qual é o teu real estoque, entender exatamente o que está acontecendo. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, eu diria o seguinte, trazer esse tipo de disciplina para a discussão vai te encurtar caminhos, certo? Numa coisa que é muito interessante, que é o seguinte, né? A disciplina da governança, ela traz um vocabulário para a gente, né? Que eu diria o seguinte, qualquer coisa que a gente faça, a gente doura essa pílula.
Tá entendendo? A gente coloca temperinho ali. um temperinho, porque assim, a governança ela traz um vocabulário assim de perenidade, de transparência, de preocupação socioambiental, sustentabilidade. Sustentabilidade eu não estou falando não é ativismo não, eu estou falando assim, a maior das sustentabilidades é a sustentabilidade financeira, né? Então como é que você consegue construir e demonstrar essa sustentabilidade financeira, né, do seu negócio para você mesmo? Se você não tem sócio, tem nada, para você mesmo. É através dessa disciplina da governança. Então, não importa o que você faça, e vou além, tá? Talvez tenha um quarto aspecto aqui. Isso vai te ajudar a vender mais. Por que vai te ajudar a vender mais? Porque ele doura a pílula do teu negócio. Quando você chegar no teu cliente e falar que você tem isso, o teu cliente vai começar a te enxergar diferente. Sim. Com algum controle, né? Com uma coisa legal. Então tem N benefícios para fazer, para a gente, independente do porte do negócio, então tendo algum controle, Estamos no caminho. Acelera e vai segurando a onda. Sob controle. A gente vai agradecer os patrocinadores rapidamente, tá, Anderson? Só para registrar, Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, quem acompanha já sabe, são 15 anos aí no mercado. Sei, João. Formato Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que colabora na captação de leads B2B. W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela, EPIs para colaboradores personalizados. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciadora de obras. Fernando Construções de alto padrão no Vale Europeu, aqui em Santa Catarina. Os apoiadores. Madrugadão Lanches, Dona Ana Restaurante, Jovem Pan Blumenau e Agência Áurea, o time de apoiadores. Obrigado a cada um de vocês que faz acontecer, né? A gente está tendo uma aula aqui sobre governança com o Anderson Godes. E claro, né, eu sempre lembro que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Anderson, a gente está muito feliz com o que a gente fez até aqui. Acho que foi um conteúdo riquíssimo. Eu mesmo estou saindo impactado. Aliás, cada entrevista aqui no evento está sendo um tapa na cara. A gente está aprendendo bastante, né? Injeção de ânimo, né, Felipe? Injeção de ânimo. Cara, Felipe, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, é isso aí, cara. Anderson, para a gente finalizar, você também é investidor. Sim. Né? O quanto a tua visão, duas perguntas na verdade. Primeiro assim, quais os critérios fundamentais para você investir num negócio, né? E talvez governança seja um deles. Então, para quem está ouvindo, né, entender, talvez buscando como que eu vou me posicionar para buscar um investidor, né? Sim. E a segunda pergunta é como que a nossa audiência faz para conhecer um pouquinho mais da GoNew, entender um pouquinho mais do que vocês oferecem e para aprender um pouco mais também sobre o que vocês fazem. Legal. Começando de trás para frente, então, é só entrar lá, www.gonew.co, né? CO de comunidade, não é .com. Lá você tem os programas, você pode se inscrever, tem labs, são gratuitos, você pode participar com a gente, né? E vai ser um privilégio recebê-los. Tem livros também, meus livros estão lá à disposição no site, né? Eu tenho um livro sobre governança, eu tenho livros de governança para pequenas e médias empresas, eu tenho um livro da Academia de Sócios também, que é muito legal. Vocês podem... E é um trabalho muito genuíno que nós fazemos, né? Então, vamos... Eu tenho 2 filhos para criar também, é bom deixar claro. Não, tô brincando. Vai sair isso aí, cara. Compre. Técnica de venda emocional. Justamente. Então, assim, mas é um trabalho... A gente autoriza o jabá. Tá tudo certo. Pode. Um trabalho muito genuíno, fique à vontade de entrar lá, baixar os livros e se juntar aos nossos programas. Agora, você falou da perspectiva de investidor, né? Você sabe que isso foi o que originou esse trabalho todo, né? A criação da GoNew, os livros e tal, né? Eu saí de uma empresa que eu tinha criado, né? Em 2016, por ali. E aí para um garoto muito pobre, né? Eu tinha ali 2 anos para receber, né? A saída. E pela primeira vez na vida o aluguel estava pago, assim, né, cara? 2 anos. Nossa, o que eu vou fazer da vida, né? Tô rico. Tô rico. O ócio criativo, né? E aí eu comecei a estudar essa coisa. E criei um fundo com um amigo, né, que é o Dom, meu querido, aprendo muito com ele. E esse fundo é um fundo para investir em empresas de tecnologia, startups. Foi assim que começou, um pequeno fundo, não tem nada, com amigos também e tal, né? Que é o Goods Capital, né? E aí, o que aconteceu?
justamente essa dor. Como é que eu vou acompanhar esses negócios que eu estou Boa. Entendeu? Então, acho que a perspectiva do investidor é essa, né? Como é que você acompanha esses negócios? Como é que eu posso contribuir mais? Porque às vezes tu não tem informação de onde tu pode ajudar, né? Isso mesmo. Então, essa proxy de como você se relaciona. By the way, é um livro que nós lançamos agora, chama Governança do Portfólio de Startups, que é uma outra coisa. Governar um portfólio de investimentos é como você gerencia essas coisas e que informação você obtém e que coisa você consegue retribuir, ajudar e aprimorar. Então é preciso se desenvolver esse frame. E nós fizemos isso, né? A gente começou então a GoNew por conta dessa dor muito pessoal, assim, como é que eu ia acompanhar esses negócios? Então acho que hoje, como investidor, certamente eu considero o quanto de algum controle, né? Qual é a dose ali de controle. Eu me preocupo muito com a relação societária, porque a maioria dos negócios hoje, né, não é brincadeira, eles quebram por conta das questões internas. Pessoas. Nem é mais por capital, não é mais por produto, por mercado, porque isso você pivota rapidamente e você consegue mudar. Só que quando nós três somos sócios e começamos a desalinhar, o negócio todo... E veja que interessante, né? Bancos emprestam dinheiros hoje para empresas sem medir o principal risco que elas têm, que é o desalinhamento entre os sócios da empresa. Não dá ideia, cara. Não dá. Mas a gente está trabalhando nisso, né? Tá inclusive fintechizando os modelos, tal, justamente. Então, para mim, como investidor, acho que essas coisas... Não, mas é isso. E, naturalmente, o produto, o mercado, né? As perspectivas de crescimento, as oportunidades do que aquilo significa, né? Eu tive a felicidade de investir na Transfira, por exemplo, né? De Joinville, aqui, que está fazendo um exit agora, já foi anunciado parcialmente, né? Investi na Gama Academy, que é uma empresa do Junqueira, foi presidente da Associação Brasileira de Startups, a gente vendeu para HSM, né? O Grupo Anima. Legal. Então tem alguns cases e tem tombos também, né? Aí dos cara, tombos eu conto lá na GoNew. O cara que disse que investiu e não teve tombo tá errado, né? Eu acho que a gente não acerta tudo, né? Então é isso, cara. Eu tô muito feliz, viu, Anderson? Parabéns, cara, pela tua trajetória. Por essa iniciativa tão importante de trazer esse tema, de aproximar esse tema do grande público, né? Como tu mesmo colocou, desmistificar essa palavra, né? Sim. E trazer essa realidade para os micro e pequenos empresários aí do Brasil. Eu só quero colocar que eu tô feliz porque eu tô no caminho. Ah, é? Legal. Não, we are, né? Nós estamos aí, né? Porque aqui também é startupeiro, né? Bora, some control na veia. Parabéns, irmão. Estamos acelerando. Valeu, Você que ficou até o final aí, se inscreve para receber as notificações, ativa o sininho lá. É verdade. Compartilha esse conteúdo com seus amigos, né, cara? Acho que bem enriquecedor. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreendecast para vocês. Eu sou o @Anderson Gotti. Aê, fechou. Um abraço, valeu. Tchau.